Boa tarde, meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, eu sou enfermeira especialista de produtos da Prime Medical. A Prime Medical, ela atende a linha de WC, os produtos da Cardio na região de Bahia e Sergipe. E hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a experiência que a gente tem na na introdução, né, na padronização de espumas com PHMB, um case de sucesso que nós tivemos em uma instituição para a padronização da espuma com PHMB em um paciente um paciente de pé diabético, né? E então nós vamos começar, né, já que esse trabalho foi realizado em um paciente de pé diabético, que é um dos pilares, né, da estratégia global da Cardinal. Para iniciar, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre epidemiologia, sobre algumas questões relacionadas, né, à própria patologia e à complicação diabético. O diabetes, ele é um problema de saúde pública comum, não só em países em desenvolvimento, como países também desenvolvidos. Ele é muito comum na população brasileira e sua prevalência ela vem aumentando nos últimos anos. Para a gente ter ideia a respeito disso, a Federação Internacional de Diabetes, ela fez uma projeção que em 2045 se tenha da população entre 20 e 79 anos, uma quantidade maior do que 600 milhões de pessoas com diabetes. Então, é um dado, uma quantidade de pessoas muito grande. E dentre essas pessoas com diabetes, elas são responsáveis por 10,7% da mortalidade mundial por todas as causas, sendo até maior do que todos os óbitos somados por doenças infecciosas. Então, assim, hoje o diabetes e suas complicações, elas constituem a principal causa de mortalidade precoce na maioria dos países entre pessoas de 20 a 79 anos, né? E falando tanto de diabetes por conta da complicação crônica, né, associada ao diabetes, que é o pé diabético, que é o nosso foco do nosso estudo também, da nossa apresentação. Então, foi uma avaliação em um paciente de pé diabético. Pé diabético é uma complicação crônica associada com diabetes, altamente frequente. E como é que é conceituado o pé diabético, né? O pé diabético são infecções, ulcerações e ou lesões, né, comprometimento de tecido mole associados a problemas neurológicos e com alguns graus de DAP, né, que é a doença arterial periférica. O importante na estatística é que das pessoas com diabetes, 25% dessas pessoas que têm diabetes, elas vão ter um risco de desenvolvimento de pelo menos uma úlcera, uma lesão ao longo da sua vida. E dessas pessoas que vão desenvolver as úlceras, essas úlceras, elas vão preceder, as amputações, 85% das amputações, elas vão ser precedidas desse paciente que teve uma ulceração. Então, isso é um dado muito alto, que faz com que nós temos que ficar atentos, né, a esses dados, a ter cuidado com esse paciente diabético e esse paciente que apresente essa patologia, por conta até dos problemas associados, né? Esse paciente é um paciente que vai ter uma elevada morbidade, mortalidade e custos significativos, né? Já que esse problema, esse aspecto mutilador dessa complicação, ele vai gerar um problema socioeconômico, um impacto econômico muito grande. Esses pacientes, esses impactos, eles ainda são maiores, porque esses pacientes, eles têm uma dificuldade em ter acesso aos sistemas de saúde. E além desse problema de acesso ao sistema de saúde, tem o problema ainda dos profissionais que estão, né, na linha de frente, que não têm um treinamento suficiente para trabalhar com esse tipo de paciente, tanto na fase do diagnóstico, né, dos riscos, de avaliar aquele paciente, que é um paciente que tem a probabilidade de evoluir com risco para ter a complicação, como depois, mediante a complicação já instalada. Então, esses pacientes, eles não têm um treinamento suficiente, esses profissionais, eles não têm um treinamento suficiente, eles não conhecem muito bem a respeito de coberturas, eles não sabem como manusear essa lesão, fazendo com que ocorram amputações mal conduzidas, né, nesse tipo de paciente. E falando tanto de pé diabético, nós também temos que fazer o link em relação à infecção.
Por quê? Porque esse paciente que tem o pé diabético, ele tem a probabilidade de ter uma infecção, um comprometimento daquela lesão, evoluir para um processo de infecção maior, por conta de alguns fatores, como a questão da anatomia, do processo anatômico do pé, das deformidades ósseas que esse paciente ele já tem decorrente da própria patologia, respostas inflamatórias alteradas que esse paciente vai ter, um metabolismo diferenciado. Então, o paciente diabético, ele tem todos esses problemas atrelados ainda à neuropatia, edemas e doenças vasculares, né? Então, todos esses fatores vão fazer com que aquele paciente, ele tenha uma probabilidade maior de evoluir para uma infecção. E isso vai ser uma condição ameaçadora para aquele membro, né? Com risco maior de amputação. As alterações nas deformidades do pé, elas vão acarretar em zonas de pressão. Essas zonas de pressão, elas vão estar comprometidas e associadas ao ressecamento cutâneo, com o prejuízo da circulação, vai fazer com que esse paciente ele tenha uma cicatrização mais retardada e que seja que seja menos eficaz. Então, da importância daquele profissional ele conhecer como conduzir aquele paciente, utilizar um produto, uma cobertura adequada para fazer o gerenciamento, né, dessa lesão desse paciente. Por isso, por todos esses fatores que a infecção no pé diabético apresenta maior gravidade, sendo de grande importância que aquele profissional que está à frente, ele reconheça precocemente a infecção. E, como eu já falei, vai acarretar em atraso no processo de cicatrização e maior tempo de hospitalização daquele paciente. Por isso que nós falamos tanto, né, da utilização de espumas com PHMB, pelo tipo de produto, esse produto ele vai estar gerenciando aquela lesão daquele paciente e vai ter o PHMB em sua composição, que vai estar ali tanto para a prevenção quanto para o tratamento daquela lesão daquele paciente. Então, qual foi o objetivo desse trabalho, né? Qual foi o objetivo desse trabalho que foi feito nessa instituição? Foi a padronização da espuma com PHMB em uma instituição que já usava um dos nossos produtos, essa instituição já usava a Kerlix, e a intenção desse trabalho foi padronizar a espuma com PHMB. E para padronização, para avaliação, para posterior padronização, a equipe de enfermagem, a comissão de pele, ela escolheu um paciente com pé diabético para fazer a avaliação do nosso produto. Então, né, qual era o produto que era para ser padronizado, qual era o foco do nosso trabalho, né? Como eu já falei, a padronização da nossa espuma Kendall, né, a MD, falar um pouquinho sobre ela, eu sei que você já conhece, mas só para dar uma relembrada sobre algumas características da nossa espuma. A espuma Kendall, a MD, é uma espuma de poliuretano, impregnada a 0,5% de PHMB. O PHMB é o polihexametileno de biguanida, ela é eficaz contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, leveduras, fungos, acinetobacter, pseudomonas, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, enterococo resistente à vancomicina, ou seja, amplo espectro. Ela é atraumática, possui absorção vertical, e essa absorção vertical, ela vai propiciar o quê? Ela vai fazer com que a espuma, ela tenha uma estrutura na superfície, que ela propicia aquela absorção para você gerenciar a umidade do local, e no seu núcleo interno, ela vai reter, ela vai ter um direcionamento para que aquele exudato ele fique retido no núcleo interno, fazendo com que você gerencie aquele meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Quando a gente fala de absorção vertical, é importante estar sinalizando que como a espuma ela apresenta absorção vertical, ela vai permitir que não ocorra maceração de bordas e nem agressão de região perilesional. Além disso, ela tem os benefícios, como eu já disse, como ela é utilizada para absorção, é uma cobertura indicada para lesões de moderada a alta quantidade de exudato, uma cobertura de alta absorção. Benefícios contra biofilme bacteriano, gerenciamento da umidade do leito da lesão, ela pode preencher cavidade, ela pode ser recortada,
tem um mecanismo de ação diferenciado de outros produtos que nós temos hoje no mercado, porque o PHMB, ele age de forma diferenciada, ele não é lançado no leito da lesão, uma vez utilizando uma cobertura com PHMB, por cargas positivas e negativas, a ação eletrostática, o PHMB vai se ligar ao micro-organismo, fazer uma lise, né, da parede do micro-organismo e assim a eliminação do conteúdo citoplasmático. Dessa forma, a espuma com PHMB, ela gerencia a umidade daquele leito da lesão e ela vai reduzindo carga bacteriana sem possibilidade de mutação celular. Então, é um mecanismo de ação diferenciado que pode estar sendo indicado tanto para prevenção quanto para controle de carga bacteriana no leito da lesão. Então, ela serve também como uma barreira de proteção contra micro-organismos externos, já que você vai ter a ação do PHMB se você tiver algum micro-organismo que queira penetrar, né, na lesão do paciente. Indicada para lesões de moderada a alta quantidade de exudação, feridas crônicas, agudas, planas, cavitárias, úlceras, pacientes de lesão por pressão, pacientes de pé diabético. Aqui nós temos um resultado fantástico em pacientes com pé diabético, então ela tem um resultado muito bom nesse tipo de paciente. Ela tem essa indicação e a periodicidade de troca dela é de até 7 dias. Quando nós falamos de até 7 dias, vai ser de acordo com as características da lesão e de acordo com a saturação da cobertura. Então, vai ter uma foto lá na frente que eu vou mostrar para vocês da absorção vertical e vocês conseguem observar quando ela absorve o exudato, como é que fica a espuma, né? Como é que fica a cobertura. As apresentações, a apresentação que foi utilizada nesse paciente foi a apresentação em placa, que é essa que está na foto aí para vocês. É a apresentação em placa, onde os dois lados dela podem entrar em contato com a lesão. Nós temos uma outra apresentação que tem uma película superior de poliuretano, que é uma película que ela tem que ficar, ela não tem que entrar em contato com a lesão, essa película ela vai impedir que haja extravasamento de exudato, ela vai formar uma barreira a mais. E a que foi utilizada foi essa sem película superior, onde as duas faces poderiam entrar em contato com a lesão, que nós temos desde o tamanho 5x5 até o tamanho 20x20. 5x5, 10x10, 10x20, 15x15 e a 20x20. Além disso, nós temos a apresentação da espuma com borda adesiva, apresentações fenestradas, com película superior, sem película superior, também com a mesma finalidade, e em disco também para dispositivos. Então, essas são as características, né, da nossa espuma, e foi o produto que foi utilizado para a padronização nessa instituição. Aqui a gente falando um pouco da análise SWOT, dessa padronização, quais foram as forças, né, que nós encontramos para fazer a padronização desse produto, né? Esse produto, a espuma com PHMB, ela já tem uma qualidade, né, muito boa, é um produto premium que nós temos, um produto com todas essas características que eu falei anteriormente, todas essas qualidades, então, ela já tem uma efetividade em seus resultados. Então, isso é uma força que nós temos para a padronização. Preço competitivo, hoje nós temos diversos produtos no mercado, e a nossa espuma, ela tem um preço muito bom, preço competitivo, é um produto exclusivo também, e para essa instituição, o que foi importante também na padronização foi ele estar disponível numa ata de registro de preço, porque essa instituição era uma instituição da CESAB, e aqui, a CESAB, para fazer processo de licitação, eles demandam muito tempo, eles demoram muito para fazer processo de licitação. Então, os hospitais da CESAB, eles têm uma maior facilidade em adquirir produtos que estão em ata de registro de preço. Então, isso foi uma força, foi um ponto-chave também para que a gente conseguisse fazer essa padronização. Oportunidades que foram criadas, né, com a padronização da espuma, foi como eu disse para vocês lá no início, essa instituição ela já tinha a padronização de Kerlix no seu protocolo,
Então, com a utilização da espuma, com os resultados positivos que nós tivemos na utilização da espuma e aumentando o conceito da utilização do PHMB, difundindo esse conceito, a gente teve também um aumento da utilização de Kerlix na instituição. Então, isso foi um ponto positivo, uma oportunidade que nós tivemos também, né? Um aumento considerável na utilização, juntamente com a padronização da espuma. Possibilidade forte também de divulgação do produto para a equipe médica de vasculares. Hoje nós percebemos que a equipe médica, ela não conhece todos os tipos de produtos disponíveis no mercado. E com a padronização da espuma, com o PHMB nessa instituição, que tem vários vasculares que trabalham, né, plantonistas, nós tivemos a oportunidade que esses médicos conhecessem a espuma com PHMB e não só ficasse padronizado na unidade em que foi feita a avaliação. Ele expandiu a utilização para todos os outros setores do hospital e, além disso, esse produto, esses médicos conheceram para levar esse produto para os consultórios ou para outras instituições de trabalho. Então, foi uma boa oportunidade com a padronização. Hoje mesmo, tem médicos vasculares que não conheciam, que hoje prescrevem, indicam a espuma com PHMB. Então, isso foi um resultado, uma oportunidade muito boa, um resultado fantástico. Há também outra oportunidade que nós podemos observar é o potencial para entrada na padronização de outros itens do portfólio da linha MD, já que nós estamos aumentando, melhorando o conceito do PHMB na instituição, então ele abre portas para que você consiga padronizar outros tipos de produtos, como a parte do TELFA no centro cirúrgico, a parte utilizando em dispositivos, o Exxon, até a própria tracostomia, a própria espuma fenestrada. Então, essa é uma possibilidade, né? Aumentando o conceito, vendo os resultados, nós temos também uma possibilidade potencial de entrar com outros itens, né? Do nosso portfólio AMD. As fraquezas que foram observadas foi a mudança da marca para a Cardinal na época, com a transição, que, na verdade, as pessoas a gente já teve aquele problema para colocar o conceito de Medicovid e Meditronic, falava Covid e Meditronic. E a mudança para Cardinal, como muitos enfermeiros não conheciam a Cardinal, então a gente teve um pouco de dificuldade, né, nessa questão, e era uma fraqueza naquela época, né? Porque as pessoas, elas ficavam meio receosas porque não conheciam a marca. Então, foi uma fraqueza que nós observamos. E produto com um novo conceito no mercado. Como um novo conceito? Hoje, nós temos diversos produtos no mercado, produtos antigos que já têm conceitos sedimentados. Então, o conceito de PHMB, da utilização do PHMB para alguns profissionais é um conceito novo. Então, essa era uma fraqueza também de instituir esse conceito nessa instituição que já utilizava outros tipos de produtos, né? Em relação às ameaças, a ameaça principal, que demandou, na verdade, 1 ano para que a gente conseguisse introduzir, né, esse produto para avaliação, apenas para avaliação, era que uma das enfermeiras da comissão de pele era fechada para outra marca utilizada. Usava muito Aquacel e ela era fechada para a utilização dessa marca. E não deixava, não possibilitava que o teste fosse feito em outro produto. Então, assim, outra ameaça, a força do concorrente no mercado. Então, o concorrente, o Aquacel é muito forte no mercado e acabou que teve uma dificuldade muito grande para a gente conseguir colocar, né, padronizar, colocar essa espuma para teste por conta dessa força que esse concorrente tem no mercado. Além disso, o mercado de coberturas é um mercado muito competitivo, muito político. Nós lidamos com problemas, além da competitividade dos itens, a questão política, né, de várias instituições,
E esse é um problema também que ameaçou a entrada, né, do nosso produto. E presença naquela época, como a gente estava em transição para a Cardinal, nós não estávamos participando de vários eventos e segmentos, e naquela época o concorrente sempre estava ali participando, a gente também apresentou essa ameaça, porque já tinha o problema da mudança de marca, do não conhecimento da marca, e ainda não estava participando de eventos de segmentos daquela época. Então, essa foi a análise SWOT que a gente fez em relação, e eu fiz em relação à utilização, né, da padronização desse material. E agora eu vou mostrar para vocês, né, a apresentação, o resultado dessa padronização, né, como foi o resultado dessa padronização, quem foi o paciente que utilizou, que fez esse teste. Eu já tinha deixado 2 vezes a amostra do material para avaliação, e das 2 vezes, um paciente tinha ido a óbito, o outro paciente tinha tido alta, e dessa vez a gente conseguiu, eu recebi a informação, ó, Jéssica, vamos iniciar a avaliação desse paciente. Então, era um paciente de 51 anos, diabético, que tinha uma lesão em pé esquerdo proveniente de uma hiperkeratose. Essa hiperkeratose dele, ele teve um comprometimento dessa, evoluindo para uma lesão que teve o processo de inflamação, e em 15 dias, aquela lesão, aquela pequena lesão, ela evoluiu com tecido necrótico, ela aumentou e evoluiu com tecido necrótico. Então, o paciente, foi necessário ele fazer um desbridamento cirúrgico no dia 22/5 de 2019, e pós-desbridamento, pós o primeiro desbridamento, ele iniciou o uso da espuma. Os médicos, eles tinham a intenção de fazer um desbridamento no dia 22/5, o primeiro, e fazer um posterior. Depois do segundo desbridamento, fazer a enxertia no membro do paciente. E como ele iniciou com um paciente para fazer uma avaliação do produto, ele iniciou o uso da espuma no dia 24/5, e agora a gente vai ver, né, o resultado que esse paciente teve com a utilização da espuma. As imagens foram cedidas pela enfermeira, estomaterapeuta que acompanhou o caso, a Adriana, e todo o histórico do paciente, todas as imagens foram passadas por ela. Então, aqui a gente tem a imagem inicial, que foi o início, né, o início da avaliação, da utilização, né, da avaliação da nossa espuma. Vocês conseguem observar que esse paciente, ele possui uma lesão altamente exudativa, uma lesão que, além de exudado, vocês conseguem observar que ela tem tecido desvitalizado. O PHMB, ele é eficaz para remoção, né, de tecido desvitalizado, remoção de odor, ele vai auxiliar aí também na questão da diminuição do exudato desse paciente, favorecer o processo de epitelização e granulação também. Então, ele iniciou dia 24/5, aqui ao lado está a espuma que foi utilizada, como ela colocou, e na próxima imagem nós conseguimos observar o resultado da primeira troca, no dia 27/5, eu orientei a enfermeira que trocasse com 48 horas, as 2 primeiras trocas que fossem com 48 horas, até porque era um produto novo que estava sendo utilizado no paciente, para a gente poder observar como é que aquele paciente ele ia reagir, né, à utilização desse produto. Então, ali, dia 27/5, porque ela colocou no dia 24, foi uma sexta-feira, e na segunda ela fez a primeira troca. Então, vocês conseguem observar que já tem um resultado significativo na primeira troca e melhor ainda na segunda troca. Então, as 2 imagens do lado direito são as imagens desse paciente na segunda troca, no dia 29/5, que aí ela conseguiu fazer a troca com 48 horas. O interessante é que, lembra quando eu falei do histórico do paciente? O paciente ele ia fazer o primeiro desbridamento cirúrgico, ia fazer um segundo para posterior enxertia. Esse paciente, na segunda troca, quando o médico observou o resultado que a espuma com PHMB tinha proporcionado, né, o resultado que tinha dado a esse paciente, o médico deu alta ao paciente com 5 dias. O paciente que ele ia evoluir para mais 2 procedimentos, ele teve alta,
em 5 dias na segunda troca. Como era uma paciente de avaliação, a enfermeira continuou fazendo as próximas trocas do paciente em nível ambulatorial, marcava com o paciente e ele vinha fazer as próximas trocas. Ela fez uma troca posterior, na outra semana do dia 3, e depois ela continuou fazendo a troca a cada 7 dias, na verdade, uma vez na semana. Ela fazia a troca toda terça-feira. Então, aqui a gente tem o resultado desse paciente dia 11/6, depois de menos de um mês de utilização da espuma, um resultado fantástico. Essas duas fotos do dia 9/7, vocês conseguem observar aí a espuma, a absorção vertical da espuma, o desenho certinho da lesão. Então, a absorção vertical que ela apresenta, tá vendo? O desenho certinho, e essa espuma era trocada uma vez na semana. Então, o paciente, ele ia para casa e ela me disse que ela não trocava nem o secundário. Ela colocava e o paciente conseguia manter o curativo até a próxima troca. Mesmo assim, vocês observam que não tem agressão de região perilesional, não tem maceração de bordas, é um paciente que já tem uma pele ressecada, já tem as próprias rachaduras também proveniente da patologia, e não foi utilizado nenhum outro produto associado à espuma, nem na região perilesão. Então, o paciente só utilizou espuma com PHMB do início até o final. Então, após essa foto do dia 9, nós temos essa foto aí do dia 23/7. Observa o pé do paciente bastante ressecado, não tinha outro produto para utilizar, apenas usava a espuma com PHMB. A parte plantar do paciente, se vocês observarem, onde ele tinha aquele local onde ia fazer a enxertia, não foi necessário. O paciente com 2 meses de utilização da espuma, com resultado fantástico, já sem nenhum tecido desvitalizado, controle de exudato, sem infecção aparente, a lesão granulada, então teve um resultado muito bom. Aqui nós temos o resultado do paciente com 3 meses de uso da espuma no dia 27/8, continuou utilizando a espuma, mesmo com a diminuição do exudato, a diminuição da lesão, ela continuou utilizando a espuma. E aqui, nós conseguimos observar o resultado final da utilização do produto. Então, aqui, aí, depois desse momento, foi só realizado produtos para tratamento dessa pele, para hidratação da pele depois, pós-cicatrização. Então, aqui, foi o resultado final, né, o último dia que o paciente, ele foi ao hospital, né, para fazer a avaliação. Então, aqui nós colocamos coloquei uma foto aqui comparativa, para vocês poderem estar observando o resultado desse paciente, um resultado fantástico, com menos de 4 meses de utilização. Era um paciente que tinha a probabilidade de amputação, por todos os riscos, por todos os problemas inerentes, né, a diabetes. Então, era um paciente que tinha probabilidade de amputação, era um paciente que tinha uma lesão extremamente exudativa, uma lesão que tinha, além disso, tecido desvitalizado, e tudo isso, ele só utilizou a espuma PHMB. A espuma PHMB gerenciou a questão da umidade daquele leito, da lesão, não aderiu, foi atraumática, auxiliou na formação, né, do tecido de granulação, na epitelização, na remoção do tecido desvitalizado de um paciente crônico, de uma lesão crônica, que evoluiu em 15 dias de uma forma muito rápida. Então, é um paciente que já tem uma patologia que propicia que essa lesão, ela evolua de uma forma muito, muito rápida, né, para que seja conduzida. Então, aqui, né, nossa conclusão, qual foi a conclusão, né, do nosso trabalho, da nossa padronização, né? O produto, ele apresentou um excelente resultado, um resultado observado já nas 2 primeiras trocas, nós conseguimos observar esse resultado nas 2 primeiras trocas. Diante dessa avaliação,
foram padronizados 2 tamanhos de espuma. Hoje, a instituição, ela compra 2 tamanhos da espuma, que é o tamanho 10 por 10 e o tamanho 15 por 15. Então, foram padronizados esses 2 tamanhos de espuma. Foi uma oportunidade promissora, já que agregou substancialmente o nosso resultado de vendas. O hospital que comprava apenas uma quantidade mínima de Kerlix, eles compravam, na época, 50 pacotes de Kerlix. Hoje, eles compram em torno de 200 pacotes de Kerlix, compram 200 espumas de um tamanho, 200 espumas de outro tamanho. Então, é um resultado substancial, né, nas nossas vendas. Além disso, esse paciente, com a utilização da espuma nesse paciente, nós tivemos já outros pacientes que utilizaram, né, na instituição e que tiveram resultados maravilhosos também, fechamento de lesões com 3 meses de utilização. Então, eles tiveram resultados muito bons. Hoje, os médicos, os vasculares, outra coisa importante foi que os vasculares, eles começaram a conhecer o nosso produto, e hoje os vasculares, eles prescrevem, indicam a espuma com PHMB na instituição. Então, os vasculares que não conheciam o produto, eles acabaram prescrevendo esse produto, né? Até porque hoje no mercado nós não temos nenhuma outra espuma com PHMB. A nossa espuma é um produto exclusivo, como eu já tinha falado na análise. SWOT é um produto exclusivo com a maior concentração de PHMB do mercado. Então, em relação a produto, a espuma de alta absorção, a um produto de alta absorção para lesões de moderado a alta exudato, nós temos a espuma e com a maior concentração, 0,5% de PHMB. Uma proposta muito boa e que fez com que esses médicos que prescrevessem apenas espumas com prata, hidrofibras com prata, outros produtos que nós temos no mercado, eles conseguissem enxergar e visualizar o potencial que o nosso produto hoje tem. Então, isso foi um resultado muito bom, não só para a instituição, como para outros locais, como consultórios e outras instituições e outros hospitais que esses médicos, eles trabalham, né? Além disso, a introdução do item aumentou, como eu já tinha falado, o uso de Kerlix, né? Um hospital que comprava de início 50 pacotes de Kerlix, hoje compra 200 pacotes. Então, ele compra hoje uma quantidade muito grande, muito maior, mais do que o dobro do que ele utilizava. Tudo isso pelo conceito que foi criado de PHMB na instituição. Eu recebi uma mensagem na semana passada da enfermeira, né, que acompanhou esse resultado, e ela me dizia assim, né, ela colocou, doutor, falou o nome do médico, prescreveu espuma com PHMB e perguntou se tinha na instituição. Ou seja, aí ela ainda me falou assim, poxa, eu vivi para ver isso, porque realmente, para colocar o conceito do PHMB na instituição foi um trabalho muito grande e árduo, entendeu? Em que a gente teve que passar por cima de vários outros conceitos, inclusive de próprias enfermeiras e profissionais médicos que trabalhavam na instituição. Então, esse conceito, colocar esse conceito, introduzir esse conceito da utilização do PHMB foi muito bom, e fez com que, provavelmente, a gente consiga aumentar, né, a utilização dos nossos produtos e inserir novos produtos da linha AMD na padronização desse hospital. Obrigada, e agradecer a vocês. Eu estou, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar. Eu tentei falar o mais rápido possível, focar mais no resultado, já que já teve treinamentos a respeito dos produtos, para que vocês pudessem observar o resultado, como esse paciente evoluiu com o tratamento, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou aqui à disposição de vocês ainda nesses minutinhos que restam.
Pronto, aqui, né, Silvio está falando aqui sobre a questão do tratamento, né, com prata. Vale ressaltar que o tratamento com a prata, a evolução não seria tão rápida e com a possibilidade de mudança de conduta, além do custo elevado. Isso é muito importante, né? Geralmente, quando eu faço alguma palestra, quando eu falo muito de PHMB, quando nós falamos da questão da utilização dos produtos impregnados a seco com PHMB, nós falamos de todas essas vantagens, todas as características que eu falei anteriormente, tudo isso atrelado a um custo bem mais baixo. Então, hoje nós temos um produto de qualidade, com excelente absorção, um produto que gerencia, que controla a umidade desses pacientes, gerencia, né, a carga microbiana e tem um resultado rápido e fantástico. Então, assim, é um resultado muito bom no paciente, um resultado muito rápido e com custo bem mais baixo do que se elas fossem utilizar produtos que têm impregnados com prata, produtos que tenham AG no mercado. Então, é como eu sempre digo, né? Nós vendemos ouro mais barato do que prata, né? Então, isso é interessante, porque nós utilizamos produtos de qualidade, nós temos um produto de qualidade e que tem um custo mais baixo e um resultado excelente, um resultado fantástico. Eles conseguiram observar o resultado nas 2 primeiras trocas, então é um resultado fantástico. Tenho experiência, sim, de paciente, aqui tem uma pergunta, se tem alguma experiência com o uso de paciente em pediatria. Nós temos, inclusive, eu tenho até imagem também de uma criança que teve uma iatrogenia, um extravasamento na pediatria, um bebê, e ela usou espuma com PHMB na mãozinha e teve um resultado também fantástico. Um resultado do processo de cicatrização fantástico. Fora isso, tem também pacientes pediátricos com lesão em região sacra, e que também tiveram resultados muito bons. Pois é, com certeza, né? Que Silvio está falando que a nossa linha MD é o famoso ditado, né? CBE, custo, benefício, efetividade, né? Tem como normar realmente, né? É um produto excelente, com um resultado fantástico, uma efetividade muito boa. Hoje eu falo muito com algumas instituições que gostam, que utilizam muito Kerlix, eu acho que Kerlix é a nossa queridinha, né? Ela veio antes e todo mundo gosta, tem um resultado fantástico. Eu estou acompanhando um paciente que teve uma lesão por acidente de moto e que ele está tendo um resultado muito bom com Kerlix. E Kerlix, resultado fantástico. A espuma, então, é um resultado maravilhoso. E nós conseguimos gerenciar um período maior de troca com a espuma. Então, o bom de utilizar a espuma é isso aí, é você conseguir utilizar um produto de alta eficácia, um produto muito bom que está servindo ali tanto para a prevenção quanto para o tratamento, que gerencia, que controla a umidade não aderente, atraumática, absorção vertical, não macera bordas, não agride região perilesional e com um custo bem reduzido. Então, se você for comparar o tratamento desse paciente, esse paciente que eu apresentei o estudo de caso, esse paciente do pé diabético, ele utilizou 3 placas de espuma 10 por 20, que foram as 3 placas iniciais que eu dei para fazer a avaliação, e 2 placas 20 por 20. Então, ele teve um resultado muito bom. Ele teve um resultado muito bom porque ele fazia a troca uma vez só na semana. Então, se você for analisar, se você for colocar na ponta do lápis o custo que o tratamento desse paciente teve, nem se compara. Então, nessa instituição, quando eles comparam o custo de tratamento que os pacientes vão ter, utilizando a espuma com PHMB, utilizando o Kerlix, com o Aquacel, que é o produto padrão deles lá, né, que é o produto mais utilizado, muitos médicos e muitos profissionais, eles vão para o resultado, eles vão para a espuma com PHMB.
além de ter um resultado, em alguns pacientes, completamente superior ao resultado da utilização do produto concorrente. Entendeu? Então, em relação a custo-efetividade, o nosso produto é um produto-chave no mercado, é um produto que está aí para estar auxiliando tanto na prevenção quanto no tratamento, que está aí para poder ser utilizado nesse tipo de paciente, né? Nesse tipo de paciente com lesões altamente exudativas, lesões crônicas, lesões graves. Era um paciente que poderia ter amputado esse membro, né? Era um paciente que tinha uma probabilidade muito alta de amputação e um paciente que teve um resultado fantástico com a utilização, né? Com a utilização do nosso produto. Então, tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Se fez comparativo do custo, nós não chegamos a fazer o comparativo do custo, mas não precisava, porque esse paciente, ele já deu entrada na instituição, fez o procedimento, fez o desbridamento cirúrgico e era um paciente, e já iniciou utilizando espuma com PHMB. Então, assim, a gente não fez o comparativo com um outro produto, até porque os pacientes, se a gente conseguisse, se ela conseguisse analisar o período que esse paciente teve esse resultado e um período que algum outro paciente algum outro paciente que utilizou o outro produto teve, então elas poderiam estar avaliando essa questão do custo. Mas a gente não chegou a fazer essa avaliação, porque foi um trabalho mesmo que foi iniciado para padronização na instituição. Então, ela começou a utilizar o produto, na verdade, iria utilizar apenas as espumas que foram oferecidas para avaliação. Só que, como o paciente teve um resultado muito bom, muito satisfatório, a enfermeira continuou, se predispôs a continuar o tratamento, tanto que esse hospital ele não tem serviço ambulatorial, de tratamento de feridas, mas mesmo assim o paciente, o paciente ficou indo uma vez na semana e ela fazendo o procedimento, fazendo o curativo do paciente. Eles pediram compra do material e ficavam fazendo uma vez na semana o tratamento do paciente até o fechamento da lesão. De que maneira foi introduzido o conceito de PHMB no início? O que acontece? A instituição, como eu disse, ela já utilizava Kerlix. Só que ela utilizava uma quantidade muito pequena. Ela utilizava em algumas pacientes, algumas lesões que não estivesse respondendo ao Aquacel, algumas lesões que a enfermeira queria fazer uma outra associação com outro produto. Ela utilizava muito pouco, muito pouco. Então, quando a enfermeira que é a enfermeira que era fechada para o Aquacel, ela saiu de licença gestação, a enfermeira que ficou no lugar, ela abraçou o conceito PHMB, mediante as visitas que eu realizei, né, eu fiz também, eu participei de um evento que teve no hospital, e a gente coloquei uma mesa, falei sobre todos os produtos, fizemos um workshop, né, um mini workshop de PHMB, falando de todos os benefícios que teria a utilização do PHMB. Então, a partir desse trabalho que foi feito, essa outra enfermeira que estava no lugar, ela abraçou a causa, né? Ela começou a utilizar mais Kerlix nos pacientes. E quando ela começou a utilizar Kerlix, que ela viu o resultado da utilização de Kerlix nesses pacientes, o resultado do PHMB, ela começou a abraçar a causa, né? A amar, ela se apaixonou, né? Porque quem usa se apaixona. Então, ela começou a se apaixonar pelo PHMB e, a partir dessa abertura, eu comecei a apresentar ela e mostrar o conceito da espuma. Já que eles já tinham Kerlix na padronização,
o que seria excelente é entrar com um produto que tinha mais do que o dobro da concentração de PHMB em um outro formato, em uma outra apresentação. Não aderente, atraumática, um hidropolímero que teria uma proposta diferente da proposta, né? Na verdade, teria um resultado mais... um resultado diferente da utilização de Kerlix. Então, a partir daí que, na verdade, apareceu, né, cresceu o sentimento e a vontade da utilização da espuma com PHMB. E ela abraçou essa causa e, no momento, me mandaram esse paciente, quando me mandaram a foto, falaram, achei o paciente para fazer o teste da sua espuma. Eu olhei a foto, falei, poxa, bonitinho esse paciente, mas vamos, né, que a gente gosta de um desafio, então vamos, né, paciente com uma lesão crônica, exudativa, cheia de tecido desvitalizável, mas vamos, né, pós-desbridamento, vamos lá. E quando tanto a enfermagem quanto a equipe médica viu o resultado das 2 primeiras trocas, eu não precisei fazer nem muita coisa, o conceito já estava lá, instalado, entendeu? Então, assim, não precisei muita coisa. Ela me mandou áudios, quando ela me mandou as fotos das primeiras trocas, ela já me mandou da seguinte forma, estou apaixonada pelo seu produto. Estou apaixonada, quero apresentar um trabalho sobre esse produto, porque ela é enfermeira, né, enfermeira estomoterapeuta, eu quero apresentar um trabalho sobre esse produto. Eu estou apaixonada, eu nunca vi um resultado assim, dessa forma, nas 2 primeiras trocas. Para vocês terem ideia, o paciente teve alta em 5 dias, um paciente que evoluiu para um segundo desbridamento e depois uma enxertia, ele teve alta em 5 dias, após a utilização da espuma com PHMB, numa lesão que era uma lesão altamente grave. Se vocês analisarem, era uma lesão completamente, vou voltar aqui para vocês olharem, era uma lesão aqui, uma lesão extensa, uma lesão grave, e esse paciente, ele não conseguia deambular, esse paciente, ele não estava conseguindo deambular, e com 5 dias, esse paciente, ele teve alta. O caso não foi publicado, inclusive, ela me pediu ajuda para poder fazer, né, a publicação desse caso, e ficou de eu ajudar ela, de ajudar ela para escrever, né? Esse caso não foi publicado ainda, mas é um caso, inclusive, que a equipe médica, um dos médicos vasculares, pediu a ela as fotos, a relação de tudo, todas as fotos e a evolução, porque ele queria utilizar nas apresentações dele, nas apresentações dele como vascular, porque ele ficou encantado. Esse resultado deixou vários médicos e profissionais da instituição encantados. Então, foi um resultado fantástico. Um dos melhores resultados que eu consegui observar. Eu tenho outros resultados fantásticos também. Eu tenho um resultado de um paciente que foi vítima de explosão de mina, que nas 2 primeiras trocas, o próprio cirurgião plástico que não queria utilizar a espuma com PHMB, ele olhou para mim e falou bem assim, nossa, seu produto é fantástico. Entendeu? A enfermeira me falou, coordenadora Jéssica, venha na instituição na primeira troca, na primeira e na segunda troca, porque o médico disse que vai arrancar, vai tirar tudo, vai trocar com 24 horas. E eu falei, não, sem problema. E eu fui para acompanhar a troca. Na primeira troca, o médico abriu, tirou o secundário, olhou para mim, a espuma estava lá, ó, bonitinha, não estava saturada, estava ótima lá, ó, bonitinha no lugar. Ele olhou para mim e falou bem assim, e aí, faço o quê? Não troco, não? Eu falei, não troca não, deixa aí. Pode deixar, confia, doutor. Ele falou, pronto, você está dizendo, eu vou confiar. Fechou, trocou com 48 horas e com 2 trocas eles tiveram um resultado fantástico. O paciente era um paciente que estava utilizando, na verdade, a espuma aguardando a pressão negativa. E eles tiveram resultados, ele falou, Jéssica, resultado fantástico. E também serviu, foi outro caso
que serviu para a padronização nessa instituição. Hoje, nós vendemos também espuma com PHMB nessa instituição por conta desse paciente da explosão de mina, né, que teve um membro. Na verdade, ele era um paciente que a possibilidade de amputação ele era um paciente que eles esperavam que fosse um paciente que fosse evoluir para amputação. E foi um paciente que teve um resultado também maravilhoso. Dentre outros resultados, outros pacientes dessa mesma instituição, outros pacientes diabéticos, paciente de lesão sacra, então, vários outros pacientes que tiveram resultados em 3 meses, 4 meses de utilização. Mais alguma coisa? Com certeza, Silvia, com certeza. Eu sempre falo que Kerlix é o Coringa, né? Kerlix é o nosso Coringa, né? Nosso produto, que nós podemos, quem tem Kerlix já tá de bom tamanho, né? Quem tem Kerlix, ele já tem praticamente tudo. Tem Kerlix, tem espuma, aí tá melhor ainda, né? Eu já sempre falo, vocês têm Kerlix e tem espuma com PHMB, combinação fantástica, né? Fora outros itens do nosso portfólio que apresentam resultados fantásticos, a própria linha AMD. A nossa linha AMD é uma linha fantástica, desde a utilização do Telfa para a incisão cirúrgica, como a utilização do Exlon para dispositivos. Eu tenho várias padronizações aqui da utilização de Exlon em paciente de GTT, para prevenção paciente que evolui com granuloma e tem resultados fantásticos. Então, assim, a utilização de Exlon, a utilização de Telfa em paciente de incisão cirúrgica, paciente de lesão incisional de baixa drenagem, então, é excelente. Ou seja, a nossa linha AMD, eu sempre falo, né, a nossa linha AMD já faz coisas maravilhosas, né, já consegue abranger uma quantidade de lesões, enormes, né? Então, a gente já consegue pegar aí o paciente pós-operatório, um paciente de dispositivo, um paciente de traqueostomia que esteja altamente secretiva com as nossas espumas, ou um paciente que tenha menor quantidade de secreção, com o Exlon 10x10, paciente de GTT. Então, paciente que utilizar Kerlix como primário, utilizar Kerlix como secundário, associado com uma malha não aderente, associado com o nosso próprio hidrogel. Então, nós temos produtos no nosso portfólio que já conseguem tratar diversos tipos de lesões e gerenciar lesões em vários tipos de pacientes. Eu tenho várias fotos, vários cases de sucesso, vários pacientes que eu tenho imagens até o resultado final, né? E paciente de pé diabético, paciente de lesão traumática, paciente de lesões por pressão, paciente pediátrico, tem vários pacientes. Eu estava falando até com o Cleiton hoje ainda que se a gente pudesse ter um documento que a gente possa dar para os enfermeiros para eles autorizarem a utilização dessas imagens, porque geralmente eles têm um termo de consentimento que eles passam para o paciente e o paciente assina autorizando a utilização da imagem em trabalhos, em divulgações. Só que, como nós fazemos esse trabalho, tem pacientes que eu acabo acompanhando de fora, mas tem pacientes que são de instituições que seria necessário que a gente tivesse um documento e a enfermeira que fosse responsável pelo acompanhamento autorizasse a divulgação dessas imagens. Então, com essa autorização, eu posso ceder para vocês sem problema. Gente, obrigada, viu? Falta 1 minuto para acabar nosso horário, entendeu? Obrigada vocês por terem ouvido, né, por ter compartilhado. Eu estou à disposição
para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês precisem, de se, resultado de paciente para mostrar para os clientes, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Não tenho os 18 anos de Silvia, né? Tá vendo, Silvia? Não tenho os 18 anos de Silvia de tratamento de lesão, porque também, né, nessa idade, há 18 anos atrás, eu nem trabalhava, né, na época, eu não tenho uma idade para trabalhar 18 anos nessa área, mas o que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, viu? Qualquer auxílio, qualquer ajuda em relação à utilização dos produtos, eu estou aqui à disposição, viu? Obrigada.